Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas que participam dessa nossa reunião. Doutora Tarsila, já destacando a beleza do nome. O doutor Nelson também, agradecendo a apresentação. Eu vou fazer algumas indagações, e se eventualmente não for da competência da subsecretaria dos senhores, basta dizer, porque até pela apresentação nós temos a sensação de que é uma subsecretaria com competência muito ampla. Então, eu vou fazer as indagações e aí os senhores dizem se são pertinentes ou não. Quando nós falamos em OS, né, nós nos referimos a uma gama enorme de instituições. Desde lá nos primórdios, um hospital filantrópico de natureza religiosa, que já atende a população gratuitamente, aí acaba recebendo, vamos dizer assim, dinheiro público para poder ampliar esse atendimento, né? Pequenos abrigos de crianças, de idosos, até grandes empresas, né? Porque hoje, OS na área de saúde, são grandes empresas. Então, eu compreendo que nós tenhamos que criar uma estrutura jurídica, né, um arcabouço jurídico para essas contratações, mas eu não consigo ver com o mesmo olhar, né, essas contratações dos primórdios e a contratação de grandes empresas. Então, me parece muito fictício, né, não é uma crítica, é um debate, né, falar, por exemplo, que as grandes OS hoje contratadas na seara da saúde, que elas não tenham finalidade de lucro, finalidade econômica, né? Nós recebemos e-mails, cartinhas, às vezes anônimas, às vezes não, no gabinete, onde pessoas dizem que dirigentes de OS, sobretudo na seara da saúde, recebem salários de R$100 mil, né? Algumas vezes até valores acima disso. Então, eu queria saber como é que os senhores aí na subsecretaria tratam, né, essa gama tão diferenciada de OS, como é que os senhores controlam, né, se é que controlam, a remuneração dos gestores, se nessa avaliação prévia existe, né, vamos dizer assim, a análise, né, desta remuneração, porque me parece mais honesto admitir que esses gestores vão ter uma remuneração porque eles trabalham, do que eles fingirem que não têm e arrumarem um jeito de ganhar dinheiro. Então, eu gostaria de ouvi-los sobre essa questão, primeiramente. Depois, eu queria ouvi-los, e aqui não tem nenhuma crítica, nenhum tipo de denúncia, é dúvida mesmo. No final do ano, nós temos que indicar as nossas emendas impositivas. Eu sei que tem colegas que trabalham com emendas voluntárias. Eu só trabalho com as impositivas, que são previstas em lei, aí não tem nenhum tipo de questionamento. E eu lembro que eu indiquei alguns projetos culturais, né, que funcionam assim, há muitos anos em comunidades carentes, em comunidades, ou seja, hoje a gente chama de comunidades, mas falando em português mais claro, em favelas. E aí eu recebi uma visita de uma pessoa da Secretaria da Cultura, muito gentil, muito capacitada, mas a pessoa veio sugerir que, no lugar de eu indicar esses projetos, né, já bem enraizados nas comunidades, que eu deveria escolher um projeto de um catálogo de contratos feitos com a Secretaria. Então, por exemplo, nesse catálogo tinha um projeto de um caminhãozinho de biblioteca ambulante, tá? E assim, eu ouvi, agradeci a apresentação, mas aquilo me incomodou muito, porque eu fico pensando assim, não é melhor a gente ajudar uma instituição, um grupo cultural que esteja atendendo a população, que já tenha assim, raízes numa determinada comunidade, do que dar dinheiro para um tal catálogo, que eu não sei quem são essas empresas que estão contratando, quem são os prestadores desses serviços. E eu confesso, pode ser ignorância minha, que até hoje eu não vi esse caminhãozinho dessa tal biblioteca ambulante em lugar nenhum.
Então, eu queria saber como é que funcionam esses contratos, que nessa época de indicação de emendas, algumas secretarias nos procuram com catálogo fechado. Porque eu também acho que isso é uma forma de subverter, vamos dizer assim, a liberdade do parlamentar, porque parece que o executivo tem lá um catálogo de empresas escolhidas pelo próprio executivo, e assim, se o parlamentar indica uma empresa que é escolhida pelo executivo, o dinheiro sai. Se ele indica um projeto que é do povo, né, que existe há anos, que tem estrutura, aí encontram um problema para o dinheiro não sair. Então, eu queria entender como é que funcionam esses contratos, né, e aí já não é mais a Secretaria da Saúde, é a Secretaria da Cultura, por exemplo. Como é que é isso? Entendeu? Porque, assim, dá medo, sabe, de ser um projeto criado, né, por vou falar igual um amigo meu, um brother-in-law, entendeu? Tem lá um amigo, monta uma empresa, chega com um projeto bonito no papel, mas que não existiu. E aí o dinheiro público, seja diretamente do executivo, seja por indicação do parlamentar com boa fé, porque são lindos no papel, acaba sendo direcionado. Então, eu queria ouvi-los sobre isso também. Outra coisa que me incomoda muito. Toda hora passam no gabinete, tá? Essas tais OS, sobretudo da saúde, com livros, lindos, coloridos, com imagens, falando dos serviços por essas OS prestados. E aí eu fico incomodada, porque, assim, muitas dessas OS vivem exclusivamente de dinheiro público. Como é que pode o poder público permitir que eles gastem dinheiro com autopublicidade? Então, assim, existe um controle da utilização do dinheiro que é repassado para a OS, para fins de prestação de serviço para a população, para uma autopromoção, porque me parece uma forma de desvio, né? Sobretudo naqueles casos em que a OS atende o público, atende convênio, atende privado, ou hospitais que recebem dinheiros de várias fontes. Como é que a gente pode permitir esse material publicitário caríssimo de quem vive de dinheiro público? Então, eu queria entender se a subsecretaria olha para isso também. E aí, para eu poder saber, porque, assim, eu estou achando que não é com os senhores, mas eu vou fazer a pergunta, se não for, eu vou perguntar para outras pessoas depois. Eu tenho recebido muitas reclamações no gabinete, né, e quando as reclamações começam a chegar, às vezes as pessoas se apavoram e também começam a fazer denúncias. Então, a gente tem que também ser um pouco psicólogo para separar, né, o que é desconforto de quem escreve para a gente, o que é imaginação, mas, assim, muitas reclamações e algumas denúncias envolvendo as contratações para prestações de serviço no Detran e no Poupa Tempo, tá? Pessoas que dizem que os serviços não estão sendo prestados sob a desculpa de que é por causa da pandemia, mas para, vamos dizer assim, sucatear e poder trocar a empresa que presta o serviço, sendo que a licitação acabou de acontecer. Então, eu não sei se isso é com os senhores, mas se for, eu gostaria de ouvi-los, entendeu? Se tem alguma análise dessas contratações, da prestação de serviço. Hoje mesmo, era 7 da manhã, nós estávamos com um problema seríssimo no Detran, né? Pessoas que foram enganadas com uma notícia equivocada, dada pelo próprio Detran. Aí, magicamente, o site caiu na hora que tinham que dar as explicações e pessoas humildes precisaram pegar ônibus, metrô para se deslocar, fizeram filas quilométricas, né, por causa de entre aspas, um erro. Somando esses acontecimentos com as denúncias que eu venho recebendo, eu fico pensando, meu Deus, será que estão sucateando o serviço para poder justificar trocar a empresa para eventualmente favorecer alguém? Então, assim, eu queria ouvi-lo, se eventualmente é da secretaria dos senhores, se não for, se os senhores sabem de qual secretaria é, para a gente poder apurar essas situações, né? Então, seria isso, né? Eu sei que são muitas perguntas, mas a gente tem um papel também, né, de ser um pouco a voz da população, né? Então, é um pouco do que a população tem cobrado também por meio de e-mails, de WhatsApps, telefonemas, cartinhas, nem sempre muito educadas, mas é o nosso papel. Muito obrigada aos senhores e ao presidente também.
Então, primeiro eu queria agradecer pelas colocações e perguntas contundentes, interessantes. A gente, na Subsecretaria de Parcerias, a gente não participa nem da originação, nem da execução da parceria. Tá? A finalidade da criação dessa unidade, como eu disse originalmente, ela é de tentar concentrar para que o Estado tenha esse conhecimento, né, de todos esses números fragmentados de parcerias diversas, como a senhora bem colocou, de nível de complexidade menor a maior, quer dizer, quais são esses números, quais são essas parcerias? Então, a finalidade de racionalizar e entender esse mapeamento do Estado, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, depois de melhorar os indicadores que vão depender justamente se a gente está falando de uma OS mais complexa, de um contrato mais complexo, ou de algo mais simplificado. Então, nós não temos os dados sobre a execução em si, o que acontece na ponta, né? E a gente não participa da decisão da parceria em si. Que notem, é muito diferente a decisão da qualificação para a decisão se haverá parceria ou não. Né? Mesmo nessa da qualificação, que é esse momento anterior, a nossa participação até então era absolutamente marginal, porque era, como o Nelson bem explicou, uma verificação mais cartorial feita pela consultoria jurídica. Né? Agora que a gente vai tentar aprimorar esse processo com o mesmo rito para todos, né? E com esse aprendizado, saber o quanto que dá para ir mais a fundo, que tipo de outros procedimentos a gente pode, inclusive, propor depois com novos decretos em relação a isso, né? Quer dizer, mas no momento, essas perguntas a gente... eu não tenho informação para lhe dar. Não sei se o Nelson pode complementar, talvez até com um olhar de experiência, porque ele já participou do fim, né, da ponta também, então pode trazer elementos mais concretos para tirar aí esse âmbito mais, digamos, helicóptero da subsecretaria. Obrigado, Tarsila. Também agradeço as colocações da deputada Janaína, professora, obrigado. É sempre bom poder reconhecer novos pontos de vista sobre o mesmo assunto. Né? Eu sou entusiasta e gosto de perceber até onde nós precisamos discutir. Essas questões que a deputada apresentou a respeito do controle dos contratos de gestão, como bem mencionou a Tarsila, a nossa posição na unidade, na subsecretaria, é muito marginal. A gente apenas reconhecemos que aquelas organizações têm condição ou não de assinar um contrato de gestão. O que o contrato propriamente dito carrega, ou executará, ou como fará, fica a cargo de cada um dos setoriais, como nós definimos as secretarias saúde, cultura, principalmente. Sobre os aspectos das emendas, é uma discussão de há muitos anos, viu, deputado? A condição de como lidar até com a utilização das emendas que são aprovadas na Assembleia para essas organizações sociais ou para essas ações específicas. Na época em que eu pude estar na Secretaria de Cultura, mesmo anteriormente à contratualização das organizações sociais, essa já era uma discussão presente. Dependendo da característica da atuação do deputado, era a característica da sua emenda e aí a característica ou não da política pública estabelecida pela Secretaria. Essa discussão permanece até hoje. Eu fico feliz que a gente possa trazer isso à mesa também e colocar dentro das organizações sociais o estabelecimento de uma possibilidade de olhar público sobre a política pública daquele órgão, seja cultura, seja saúde, e como essas emendas podem ser, de fato, utilizadas. Eu fico à disposição, como sempre estamos aqui na subsecretaria, para levar adiante essa conversa também, deputado. Hoje, posso garantir que, com a possibilidade que o portal de parcerias apresenta de consolidar essas informações, nós também podemos e pensamos em como fazer propostas de novas regulamentações a respeito do setor. Essa legislação de 98, ela precisa, de fato, de uma revisão, precisa se atualizar aos novos tempos, se atualizar as novas ações do governo do Estado e se atualizar também com o mercado de organizações sociais que existe, porque, como bem mencionado, existem organizações sociais, eu tive a oportunidade de ser
eu não lembro, era secretário-geral de uma organização social que trabalhava com a área de preservação ali da represa Billings. E trabalhei durante muito tempo ali no remanejamento dos moradores e na percepção de como a organização social pode, de fato, ser transformadora. É por isso que eu acredito no modelo. Eu acredito na possibilidade, na fortaleza que a organização da sociedade civil como um todo, né, pode realizar nas pontas, né, no final do exercício do poder público. Então, essa atualização é necessária, esse novo olhar sobre as organizações é necessário, né, e o ajuste das contratualizações também é necessário. Né. As metas inicialmente previstas em 98, evidentemente, precisam ser revistas para 2020. Né. As metas estabelecidas do atendimento da saúde para um hospital em 2000 já não são as mesmas para a população em 2020. A pandemia está apresentando e jogando isso na cara de nós, gestores públicos, que nós precisamos nos atualizar permanentemente. Infelizmente, a objetividade da resposta, eu sei que não foi dada, deputada, mas eu espero que a amplitude da possibilidade da discussão, que as colocações que a senhora fez, saiba que estão bem colocadas e bem trabalhadas também, ouvidas aqui pela subsecretaria. Muito obrigado.